pequeno Zorumon nascia na área negra como uma pequena criatura travessa, habitava o castelo de Gran Dracumon, que o disciplinava e ensinava sobre a história do mundo digital. Aprendendo a ser um fiel seguidor do Lorde, crescia e evoluía para um Pagumon e, passando por um treinamento adequado, evoluiu para um Tsukaimon, sendo chamado para uma grande missão. Acompanhado de um Picodevimon, foram enviados a uma missão de infiltração no mundo digital, sendo levados até um pequeno portal interdimensional que Gran Dracumon detinha em seu castelo. Devido ao tamanho do portal, apenas Digimons pequenos e leves no servidor conseguiam passar sem serem notados pela Firewall. O objetivo da missão seria causar eventos que concentrassem dados negativos, sobrecarregando o servidor, fragilizando-o para que fosse possível enviar subordinados cada vez mais poderosos. Passando pela fresta, saíram em uma caverna gélida. Estavam nos confins da área glacial, e ali se dividiram, com Tukaimon ficando na região, enquanto Picodevimon rumaria sentido aos Campos Dourados. Tukaimon passou suas primeiras semanas fazendo varreduras, vendo as espécies selvagens que habitavam os arredores, vendo os vilarejos, e acabou encontrando o parque paradisíaco de Noble Pumpkinmon, onde viu que existia uma grande quantidade de Digimons do tipo vírus. Em meio a alguns confrontos com criaturas selvagens, evoluiu para um Ice Devimon e, com suas persuasões, passou a atrair pequenos travessos do parque até a sua caverna. Entre eles, um Dracumon e um Pagumon, que passaram a ouvir sua pregação sobre o grande Lorde da área negra. Passando a corroborar com seus planos, seu parceiro Picodevimon retornava à região como um Murmucusmon, alimentado pelo poder das trevas dos Campos Dourados, expandindo a fresta dimensional e invocando um grande exército de Digimons caídos, que passariam a acompanhar com o seu exército de mortos-vivos. As ações de Ice Devimon andavam a passos lentos. A presença de poderosos piratas embargavam suas ações, tendo de sorrateiramente realizar rituais de sacrifício a fim de desestabilizar a fenda. Com o fracasso da Marcha dos Mortos de Murmucusmon, que acabou morto pelas mãos do Panteão dos Anjos, os dois discípulos de Ice Devimon retornavam. Pagumon, que havia evoluído para um Devimon, retornava ao parque, enquanto Dracumon, que àquela altura já se tornara um Jokermon, detinha um estranho objeto malicioso, uma garra negra amaldiçoada com um desejo assassino assustador que alavancou sua evolução para um Piedmon. Enquanto o palhaço assassino espalharia o caos pela área glacial, Gran Dracumon entrava em contato com Ice Devimon, alertando que o dia prometido se aproximava. Solicitando mais sacrifícios, do parque surgia Voltobaltamon e, chamando a atenção dos portos, Ice Devimon agia livremente, realizando mais e mais sacrifícios a seu mestre e partindo para os mares, evoluindo para o Marin Devimon. No oceano, a negatividade de Voltobaltamon potencializava a transmissão dos dados negativos, corrompendo o core de muitos Digimon, com Marin Devimon encontrando uma criatura lendária que vivia no alto mar. Era Dagomon, o afundador de navios. Agindo sob a psique da criatura, o dominou e fez dela seu subordinado, dando-lhes poderes, tornando-o um Citilamon. Citilamon era mandado para as Terras Firmes para preparar a chegada de Gran Dracumon, enquanto Marin Devimon procurava mais vítimas. Mas em meio à sua jornada, as águas marítimas eram purificadas, o reinado de trevas dos portos chegava ao fim, sendo Marin Devimon reprimido às profundezas devido às patrulhas de Regalecusmon, que agora se espalhavam por todo o oceano. Oprimido, remoía-se de ódio e raiva,
Invejava a vida dos Digimons que levavam uma vida pacata nos portos. Invejava os demais subordinados de Grandrakumon que viajaram pelo mundo. Odiava sua própria existência. Por um longo período, ficou recluso, destilando ódio nas profundezas. Mas seus dados negativos atraíram Marinangemon, que detectou a sua localização e o purificou com sua luz sagrada. Tentou de todas as formas derrotar aquele anjo, se agarrava miseravelmente à vida que tanto odiava, mas a pureza do ser alado era a antítese de sua própria existência. Enquanto seus dados eram aniquilados, convertidos pela luz, remoía sua inveja com sua vida passando diante de seus olhos. No momento em que era destruído, uma força avassaladora se formava, recebendo ondas e ondas de dados negativos que vinham da superfície. Seu Digicore propulsava uma onda de trevas bizonha, passando por uma evolução. Seus dados se fundiam com as trevas das profundezas e dos dados que recebia. Crescia assustadoramente, como se não tivesse fim. Era tão colossal que sua textura mal era renderizada pelo servidor. Aquele titã, na forma de uma fera apocalíptica, era Leviamon, e em uma só mordida ceifava Marinangemon. A sua aparição causou uma grande catástrofe. Varreu a área glacial com um grande tsunami, emergindo com violência, instaurando o inferno nunca antes visto nos mares. Era o início de uma crise em proporções que o mundo digital nunca havia presenciado.